pode já ir conversando, batendo esse papo, batendo essa bola com o Grafa e com o Rafa. Por favor, produção. Isso, rodar, escutei daqui. Hugo Souza ou Diego Alves no gol. Isla pela direita, Gustavo Henrique, Natan e Felipe Luiz. William Arão, Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Pedro. Portanto, tiveram algumas novidades, né? No início da tarde, o Flamengo divulgou a lista de relacionados para a partida e as novidades ficaram justamente pelo Diego Alves, Bruno Henrique, Lázaro e Daniel Cabral também. O quarteto saiu do Rio de Janeiro, foi para Porto Alegre, onde estava a delegação, porque agora já viajou. Voltou ao Rio, né? Isso, não voltou ao Rio de Janeiro. Treinou no CT do Grêmio, em Porto Alegre, na segunda-feira. E agora já fez a viagem, enfim, já está concentrado para essa partida. E cabe só a seguinte análise. O campinho que a gente mostrou, a qualidade do time que vai a campo, e citar Gabigol, Diego Ribas, Arrascaeta e Rodrigo Caio. Fora. Verdade. Três deles com lugar cativo, né? Mesmo que a gente fale do Gabigol, a gente pensando que o jeito vai ser colocar 12 em campo, né? Porque não cabe todo mundo. Em algum momento essa escolha vai ter que ser feita, se todo mundo tiver à disposição bem em jogos grandes. Mas é bem fora da curva, né? Tem muito jogador de qualidade. Que problema bom, né, Grafa? Uma dor de cabeça boa é bom, né? Pro treinador, né? O Flamengo acho que é o único aí do Brasil que pode fazer essas substituições aí e manter o mesmo nível da equipe. Se a gente for para os outros concorrentes aí na briga pelo título hoje, Inter e Atlético Mineiro, quando eles perdem algumas peças da maneira que o Flamengo perdeu, para manter o mesmo nível de atuação é complicado. Então o Flamengo está à frente, aí o elenco do Flamengo é muito forte. Aproveitando e trazendo também uma informação em relação tanto ao Bruno Henrique e também ao Pedro, os dois foram convocados pelo Tite, né? Tudo bem que é como suplentes, mas se precisar da dupla, estão sob aviso, e se precisar da dupla, em caso de corte da lista original, eles estão ali à disposição. Então, o Pedro, que está numa fase realmente incrível, 9 gols no Brasileirão, está atrás só do Thiago Galhardo, do Marinho, na artilharia do campeonato, já foi convocado, inclusive, pelo Tite antes, quando ainda estava no Fluminense, mas acabou se lesionando, e aí o Richarlison entrou no lugar. E o Bruno Henrique também já foi convocado para amistosos, né? Logo depois da Copa América do ano passado, inclusive. Jogou poucos minutos. Naquela partida de 2-2, Brasil e Colômbia, foram 10 minutos em campo. E contra o Peru, que acabou 1-0, ele ficou 6 minutos em campo. Então, foram breves passagens, mas também são 2 nomes que estão agora na lista do Tite. A função do Bruno, ela é muito concorrida, né? Se a gente pensar em seleção brasileira, atacante de pé invertido, que parte da esquerda para o meio, a gente está falando do Neymar. Por mais que ele tenha jogado mais centralizado, mas a gente está falando do Cebolinha, a gente está falando do Vinícius Júnior. O Rodrigo faz o corredor direito, mas também é esse destro que pode partir da esquerda para dentro. Você tem é vasto demais, né? O território por onde o Tite pode transitar para escolher esses jogadores com essa característica. Então é muito difícil competir, né? Acho até que ele, quando foi convocado, mereceu a convocação. Mas a questão dos poucos minutos, a questão de ter uma fila longa, ela é bem compreensível. Também não acho nada fora do normal, não. É porque há naturalmente um lobby por convocação de jogadores que atuam no Brasil, né? A gente faz o lobby até ele ir e o torcedor ficar convocado depois que o time dele é desfalcado. É porque o time não deveria ser desfalcado, não deveria ter jogo quando a seleção joga, né? Mas aí um dia, quem sabe, a gente vai chegar, né, nesse nível aqui no futebol brasileiro. Uou! A falta de sintonia com a seleção brasileira gera essa crise, né, Rafa? Porque a gente pede, né, a convocação dos jogadores, a gente pede, né, o momento, que seleção brasileira é momento, né? E o jogador é convocado, né, utilizado, aí o torcedor reclama, o dirigente reclama, o presidente vai à FIFA do clube, a FIFA não, a CBF, para pedir a não convocação do jogador. É bem complexa a relação seleção-jogadores que atuam no Brasil. Vamos para o campinho do Atlético? A provável escalação do Atlético Paranaense, que vai encarar o Flamengo amanhã. Santos no gol, o Eric pela lateral direita, Thiago Heleno, Felipe Aguilar ou Zé Ivaldo e o Márcio Azevedo, ou o Abner também. Zaga, né? Isso, exato. Wellington, Christian e Lucho Gonçalves, tem que ir, né?
melhorar essa entonação, ou o Léo Cittadini, que também agora já está à disposição, Nicão, Carlos Eduardo e o Walter, ou o Bissoli, ou o Fabinho também. Você falou que o Pedro Henrique está fora, realmente o desfalque, ele está com uma lesão na coxa e foi vetado. E também tem a questão do Renato Kaiser, que está fora. Já jogou a Copa do Brasil, né? Exato, e o Meia Jorginho também. Por isso, a opção do Walter, né? Sim. E mais aquelas duas opções que a gente já mostrou ali. Você vê que é um time com muitas... É claro que o comando acabou de mudar, né? É mais uma equipe que está passando por um recomeço. Mas é um grupo que está sendo remodelado pelo que foi o sucesso e vieram as vendas na sequência, que são totalmente naturais. Então já era um ano difícil e é um ano que tem mais de um recomeço. Então a situação piora. Você tem um grupo de jogadores que, individualmente falando, podem evoluir muito, mas você não tem ainda uma cara bem definida do que você quer desse time. Então você vê a quantidade de dúvidas, a quantidade de jogadores que competem, que não têm uma regularidade porque não encontram sequência. Então, assim, é um ano bem conturbado para o Atlético, né? E essa proximidade, estar dentro da zona, ficar sempre ali situado próximo à zona de rebaixamento, o ano do clube fala muito sobre isso, né? Diferentemente do que a gente viu nos anos recentes, né? E o Grafa conheceu bem o que é a estrutura e a qualidade do trabalho que foi tocado lá dentro nos últimos anos. E é bem diferente da situação que a gente está vendo o Atlético Paranaense nesse momento. Os dois entram em campo com situações avessas. Grafa. É bem complicado o momento atual do Atlético Paranaense, né? Eu acho que, como o Rafa colocou, né, o sucesso, né, técnico dos jogadores, né, jogadores formados na casa, o resultado dentro de campo, né, sendo campeões, e depois o resultado financeiro, as vendas. Só que a reposição agora, até agora, não foi à altura, né? O Atlético não consegue repetir a temporada que teve. Agora tem a volta do Autuori, que voltou como dirigente e que vai quebrar essa como treinador novamente. A gente sabe que não é mais o desejo dele ser treinador, mas é bem complicado, é bem difícil aí. Eu acho que nos últimos anos, nos últimos confrontos, assim, acho que o Atlético nunca entrou tão abaixo assim do nível do Flamengo como ele vai entrar nessa partida, né? O Flamengo entra com uma superioridade grande para esses dois jogos e entra como franco favorito aí para passar a próxima fase. Bom, agora vamos mudar de duelo. Corinthians e Atlético Mineiro. Inclusive, a gente já separou aqui um trechinho.